Olá, eu sou Antônio Couto, titular da banca Couto Advogados, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre consentimento informado. Consentimento informado, um princípio coroado de êxito desde os tempos dos códigos de ética, onde o médico é obrigado a informar e obter o consentimento do paciente. Essa dinâmica, com a evolução do tempo, a evolução histórica, e atendendo o avanço dos direitos sociais da Constituição, ela foi ganhando peso, principalmente no judiciário. Quando do advento do Código do Consumidor, em 91, aconteceu que passou a ser exigido de uma maneira mais rígida a obtenção do consentimento e da informação, considerando que, no artigo 14 desse Código, já traz no caput quase que uma condenação, dizendo que, independentemente de culpa, os defeitos na prestação do serviço já condenariam os fornecedores, quer dizer, entendendo fornecedores como laboratório, clínicas, hospitais, planos de saúde, né? Enfim, resumindo, todos que têm CNPJ. Então, ser responsabilizado independentemente de culpa e caracterizado como um serviço defeituoso, o consentimento informado ganhou força, porque quando da não existência dele, já passou-se a presumir o serviço sendo defeituoso. E nessa hipótese, mesmo em seara de responsabilidade subjetiva, para caracterizar a culpa do médico do esculápio, já ali, com a ausência do consentimento, começou a ganhar a ideia de que já haveria uma imprudência. Não foi prudente, portanto, o médico já passou a ser responsabilizado por isso. Há que se entender que essa ausência de culpa, essa ausência de culpa para o caso da responsabilidade objetiva dos CNPJ, eles passaram a ser exigidos de uma maneira muito efetiva no judiciário. O que aconteceu com isso? De tanto existirem condenações e cobranças do judiciário nessa linha do consentimento informado, passou-se a entender que isto faria parte dos princípios jurídicos. Então, por questão dos ganhos constitucionais, como falei, dos direitos sociais, dos direitos pessoais, garantias individuais do cidadão, onde é garantido a ele, por exemplo, o direito de não se tratar. A partir daí, o judiciário começou a falar em princípio, quer dizer, em axiologia jurídica. É um tecnicismo forte demais para o médico não ter a preocupação de obter o consentimento informado. Uma pergunta que se faz, absolutamente normal, é: Couto, como seria esse consentimento informado? Faço um compêndio com 12 volumes, faço 3 linhas dizendo que o espetar o dedo no espinho de roseira pode dar tétano e matar? Qual é o parâmetro disso? Na verdade, essa é uma discussão sem fim no judiciário. Mas atentem, se eu tenho os escritos básicos da especialidade defendendo a existência da informação e do consentimento, já nos basta. Quando eu não tenho, aí eu já começo a entrar no campo da culpa e já começo a entrar no campo da responsabilidade objetiva. Então, eu termino por condenar tanto médico quanto clínicas, hospitais e laboratórios. Portanto, é preciso ter em mente o seguinte: tem que existir o consentimento informado. Eles variam muito de especialidade para especialidade. Nós vamos poder ver isso com mais vagar e com mais profundidade. Nesse momento, nós vamos ficar com esse primeiro papo, encerrando aqui com vocês, mas deixando claro o seguinte: doutor, não atenda, não proceda, não pratique ato médico sem que você tenha o consentimento informado, expresso, porque quem tem que fazer a prova disso em juízo é você.